Amém? Glória a Deus, querido. Aleluia. Irmão, abra a tua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 4. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Por gentileza. Quem achou, diga amém. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Enquanto você vai achando aí, eu vou só reforçar um recado do Paulo, que é a respeito do nosso intensivo. Vai acontecer toda a primeira sexta do mês, tá, irmãos? Negócio, sexta-feira foi tão violento que eu falei, eu preciso fazer um trem desse todo mês, né? E aí, se nós conseguimos, né, continuar reunindo, quem sabe não vira toda semana. Irmão, estar na presença de Deus é bom demais, né? Deus veio, se fez presente. Eu fiquei tão doido que eu joguei uma bandeira na minha cabeça, eu já não estava enxergando, era mais nada. Esse é o pastor Felipe, louvado seja Deus. Então participe, toda a primeira sexta do mês, o intensivo louvor, adoração e oração em nome de Jesus Cristo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós, como escravo de vocês, por causa de Jesus, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atue a morte, mas em vocês atue a vida. Está escrito, crie, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isto é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória que é eterna e que pesa mais que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que não se vê, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Irmão, abaixa meio dedo da frente para mim, eu estou achando que a frente está bem alta, por gentileza. Pode ser meio dedinho aqui que tá bem alto, né? Tá, né? Pode abaixar só um pouquinho, pouca coisa mesmo, por favor. Curve a sua cabeça, querido, sentado ou em pé, do jeito que você estiver, feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Como nós sempre oramos aqui, meu Deus, a sabedoria humana, ela às vezes convence, mas ela não converte. A sabedoria humana, Pai amado, muitas das vezes ela emociona, mas ela não transforma, Senhor. Então, se o Senhor não se manifestar neste lugar, se o Senhor, Pai amado, não fizer com que a tua palavra ela caia em, Pai amado, um campo fértil, em uma terra boa, meu Deus, inutilmente nós estaremos aqui tanto ministrando quanto sendo ministrados.
Mas se o seu Espírito Santo falar, se o seu Espírito Santo, Pai amado, trazer um norte para as nossas vidas, usar a tua palavra para falar conosco, Pai amado, nós sairemos daqui satisfeitos, cheios da tua vontade e da tua presença. Por isso eu te peço, fale conosco, em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Glória a Deus. Esse texto, ele me impressiona. O apóstolo Paulo aqui, ele vai falar a respeito da excelência do ministério. E como esse ministério e a salvação e a graça é como um tesouro em um vaso de barro. E eu queria que nós entendêssemos isso nessa noite. A graça de Deus, a unção do Espírito Santo, a salvação e todas essas coisas que para nós são maravilhosas demais, elas estão dentro de meros seres frágeis, que como um vaso de barro, muitas das vezes cai e se quebra, chamado nós mesmos. Amém? Deus, por meio da sua soberania e graça, decide então que agora, depois que Jesus é elevado aos céus, ele envia então o que nós conhecemos como o Espírito Santo Consolador para habitar dentro de nós. E quando ele vem habitar dentro de nós, ele traz consigo alguns tesouros. Amém? Como por exemplo o tesouro da salvação. Porque nós não temos certeza da salvação até que o Espírito que habita dentro de nós testifique com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Até que nós, também, por meio do Espírito Santo, conseguimos combater o bom combate, guardar a fé, nos santificar, pegar esse evangelho precioso e poderoso e levar ele a outras pessoas. Isso tudo provém de Deus e é maravilhoso demais. E é interessante que a tia Joyce me mandou um áudio falando mais ou menos a respeito disso, dizendo, é incrível como que Deus ainda faz, como que Deus ainda usa, e nós somos seres tão pequenos, tão frágeis. Às vezes uma única crise é capaz de fazer com que a gente já duvide. Às vezes um problema que, embora nós não tenhamos controle daquilo que acontece sobre as nossas vidas, nós realmente não temos. Problemas são, como que eu posso dizer, aleatórios, todos com certeza fazem parte de um propósito de Deus. Mas às vezes um problema que surge do nada já desestabiliza todo o nosso emocional e ao mesmo tempo já mexe com a nossa fé, e a gente fica desanimado de orar, fica desanimado de ler a Bíblia, ou às vezes nós, que estamos aqui diante da presença de Deus e oramos e lemos a palavra e jejuamos, às vezes caímos num pecadinho tão bobo que a gente fica assim, que cara eu vou chegar diante de Deus agora? Olha que coisa imbecil, cara, que eu fiz, que eu caí. Olha essa raiz de amargura por causa de uma coisa tão trouxa que eu deixei brotar no meu coração. Nós somos frágeis demais. Mas embora frágeis demais, embora como um vaso de barro, ainda assim, aprove ao Senhor colocar em nós tesouros eternos. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, a respeito desses tesouros no vaso de barro. E por que, pastor, que o Senhor, Ele aprove, colocar esses tesouros em nós que somos tão frágeis? Para que quando alguma coisa acontecer, a gente olhe e diga, foi Ele. Eu não tenho condições de atribuir a glória para mim. É o que Paulo está falando, para que a excelência seja de Cristo e não de nós. Por isso que nós não recomendamos a nós, mas a Cristo. Pelo amor de Deus, Paulo, ele inclusive vai falar para a igreja de Corinto, ei, eu não cheguei a vocês
com palavras persuasivas de sabedoria, mas como demonstração do poder de Deus, para que a fé de vocês não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Por quê, pastor? Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é o evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso não é glória nossa, né? Às vezes a gente, por um descuido, a gente acostuma tanto com a movimentação, vamos dizer assim, do Espírito Santo. Às vezes a gente acostuma tanto com um palco, a gente acostuma tanto com falar, que às vezes a gente olha e fala assim: caramba. E aí eu tomo muito cuidado com isso, porque meu pai, ele sempre tomou muito esse zelo comigo desde pequeno, né? Acho que a primeira ministração que eu fiz na vida diante de uma igreja, num culto de domingo, foi com 8 anos de idade, ali na Expedicionários, né? Quem viveu, viveu, quem não viveu, não vive mais, né? Aquele cotoquinho que não sabia nem a hora que estava com fome, né? E o Senhor usou. Qual que é o problema? O problema é quando a gente acha que o Senhor nos usa por aquilo que nós somos ou por aquilo que fazemos, e não pela graça e pela misericórdia, e às vezes a gente não entende o quão frágil nós somos. E aí a gente fala: hoje o fogo vai descer porque eu jejuei. E o Senhor não tem compromisso com o seu jejum. Hoje o pastor, o demônio vai bater em retirada porque orei demais, pastor. O Senhor não tem compromisso com a sua oração. Mas sabe de uma coisa? Ele tem compromisso com a palavra dele. Irmão. E quando você está caminhando sob debaixo da palavra dele, e aí sim, no nome dele, porque, por favor, que somos nós, né? Mas no nome dele, aí sim nós curaremos enfermos, nós expulsaremos demônio, nós vamos falar, ou seja, nós vamos plantar a semente e o Espírito Santo dará o crescimento, porque muitas vezes eu cometi esse erro, né? Eu vou convencer aquela pessoa até que seja a última coisa que eu faço nessa face da terra, e não consegui. Pastor, e por que você não conseguiu convencer alguém, sendo que eu sou tido como uma pessoa que estuda muito, né? A palavra de Deus, então você sabe ali o que falar, quando falar, onde está escrito, né, pastor? E como assim o Senhor não consegue convencer? Porque esse trabalho é do Espírito Santo, não é meu. Como eu disse, as palavras de sabedoria, irmão, elas podem sim, na verdade, até convencer, mas o convencimento do Espírito Santo é diferente, porque além de gerar convencimento, gera conversão. Amém, irmão? Agora nós não. A nossa sabedoria humana gera convencimento, mas sem resultado. Igual todos nós aqui somos convencidos de que alguns alimentos fazem mal. E mesmo convencidos que alguns alimentos fazem mal, a gente continua. Por quê, pastor? Convencimento é a mesma coisa de resultado, ou seja, de conversão, de mudança de mente? Não. Então eu aprendi que esse trabalho é do Espírito Santo. Mas sabe de uma coisa, irmão? Eu me sinto tão agraciado quando o Espírito Santo ele vem com a presença dele, e ele nos usa num momento de louvor, nos usa num momento de oração. A gente ora por alguém e aquela pessoa é liberta. A gente ora por alguém e aquela pessoa começa a chorar, né? Porque o Senhor está falando com ela. E aí eu olho e falo assim: meu Deus, eu realmente tenho um tesouro num vaso de barro que sou eu mesmo. E às vezes a gente não entende, irmão, por que o Senhor ele nos quebra tanto. Por que, pastor, que Deus ele tem prazer em nos quebrar, irmão? Será para que cada vez que ele nos quebra, quando ele for nos formar de novo, nós possamos estar mais fortalecidos para suportar o peso que é carregar este bom tesouro? Ou você acha que por nós mesmos nós conseguiríamos suportar o peso de carregar o bom tesouro? Porque existe, como tudo na vida, existe sempre o lado oposto. Sim ou não? Existe uma condição. Assim como as promessas de Deus, toda promessa na Bíblia ela é condicional. E eu já falei sobre isso aqui, né? Por exemplo, pastor, eu quero descanso da parte de Deus. Ok, você já tentou ir até Jesus e ficar lá?
até receber descanso? Porque a promessa é essa: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos alivio. Você quer descanso em Jesus, você tem que ir para os pés dele. Pastor, quanto tempo eu vou ficar nos pés de Jesus? Até ele trazer descanso. Não tem outra, sabe? Então, irmãos, como tudo é condicional, nós também, para termos esse tesouro, nós temos também algumas condições que não são leves. Veja, primeiro, nós vamos entender que, como nós temos, verso de número 7, esse tesouro em vaso de barro para mostrar o poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Quando nós vamos começar a mostrar que o poder provém de Deus, que a glória é de Deus, e que nós somos um mero instrumento, o que começa a acontecer, pastor, na minha vida? Pressão de todo lado. Pressão daqui, pressão dali. É ou não é verdade? Você entrega a sua vida para Jesus, você já sofre uma grande pressão, porque talvez alguém que te conheceu lá fora vai insistir em te lembrar como você era no passado. E aí fala, mas você cristão? E aí o crente, ele sofre pressão de todos os lados, porque agora ele não pode fazer mais nada. Para o povo que está lá fora, ele tem que ser um ser perfeito. É ou não é verdade? Aí você não pode nem estressar mais. Ih, o que foi? Você não é crente, está estressado? Aí a vontade de responder é: eu sou crente, não uma porta, né? Continuo sendo um ser humano, meu sangue ferve, né? Quando alguém pisa no meu calo, meu sangue ferve, irmão. Uai, aí dá vontade de falar igual aquele meme do apóstolo Pedro, né? Pedro lá chegando perto de Malco vai, né? Prendeu o mestre, negócio é o seguinte: eu sou convertido, meu facão não é não, né? Somos nós somos convertidos, mas muitas das vezes as nossas emoções não serão. Por isso é uma luta. Gálatas, né? Vai nos dizer sobre isso: a carne militando contra o espírito, e o espírito contra a carne. Irmão, nós precisamos ficar atentos por causa das pressões. Mas sabe, irmão, ainda que nós possamos estarmos pressionados de todos os lados, nós não podemos desanimar. Ainda que nós fomos, irmão, perseguidos, sabe, nós não somos abandonados, porque o Senhor continua conosco. E nós estamos lendo as palavras de alguém que por diversas vezes foi preso, foi apedrejado, e por último morreu decapitado. Ele está falando assim: eu sou perseguido, mas eu não sou abandonado. Porque uma vez eu fui perseguido e fui jogado na prisão, ele estava lá. Uma vez me apedrejaram e me deixaram lá como se eu tivesse morto. Sabe quem que me levantou? Ele, porque ele estava lá. Ainda não era chegada a minha hora. E Paulo, ele entendia isso de uma tal forma. Cara, ele é incrível, né? Que ele entendia isso de tal forma que quando ele vai falar aos filipenses, acho que é a igreja de Filipenses ou a igreja de Éfeso, eu sempre confundo muito esses dois. Ele fala assim: para mim era melhor partir e estar com Cristo, mas eu acho que vocês precisam de mim aqui por um pouco mais de tempo, então eu vou ficar. Olha que amor, irmão, que cuidado. Ele não estava vendo as prisões, ele não estava vendo os açoites, ele não estava vendo as pedradas na cabeça, ele não estava vendo a perseguição, porque ele continuava com os olhos fitos em Jesus, que era o autor e consumador da fé dele. E quando ele vai escrever para o seu filho na fé, o jovem Timóteo, lá em 2 Timóteo, né, capítulo número 4, ele vai escrever: todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Eu acho a última carta de Timóteo incrível, porque Paulo, ele não esconde do seu filho na fé o que estava por vir. Ele fala: você vai ser perseguido, cara, porque todos aqueles que desejam viver piedosamente. Sabe por quê, irmão? E aí existe a perseguição física. Alguns não passaram por ela, mas são perseguidos de outras formas, porque você é o único honesto no lugar que você trabalha. Então, como ninguém consegue te corromper, a galera que é corrompida vai se levantar contra você. Isso é uma forma de perseguição. Amém? Às vezes você é aquele cara que sempre vai prezar pela verdade. Então não tem como o coleguinha fazer uma besteira
e virar para você e falar assim: ó, se alguém te perguntar, fala que você não viu. Aí geralmente qual que é a nossa posição? Eu vi, ouvi e sei teu nome, hein? Você é louco, dá bobeira não. Se perguntar, você está denunciado. Pastor, mas eu vou ser o X9 da empresa. Não, eu vou manifestar a glória de Deus através daquilo que o Senhor espera de mim. Ele espera justiça, Ele espera verdade, Ele espera ética, Ele espera compromisso, Ele espera que nós possamos manifestar a luz. Talvez seremos perseguidos, mas não se preocupe, nunca abandonados, porque Ele sempre vai estar lá. Às vezes a gente não vai conseguir estar, né? Às vezes o pastor não vai estar lá com você no momento de perseguição, mas Ele está lá. Às vezes os nossos pais não vão estar com a gente no momento de perseguição, mas Ele vai estar lá. Às vezes no momento de pressão a gente vai fazer igual o salmista Davi, irmão. Vamos precisar fazer. Eu elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Está tudo certo, eu não consigo ver mais ninguém aqui nesse momento de pressão. Parece que todo mundo me abandonou, parece que eu estou sozinho. Eleve os seus olhos, irmão, para de olhar para baixo. Eleve os seus olhos e veja de onde vem o seu socorro, irmão. O Senhor não está aqui embaixo, Ele está lá em cima, sentado sobre o trono, e Ele governa sobre tudo, e na sua destra está sentado o Filho, irmão. Aleluia, irmão. Em nome de Jesus. São coisas que a gente vai passar, sabe, para mostrar que o poder de Deus, isso é incrível, para mostrar que o poder de Deus não provém de nós. Em nome de Jesus. E a palavra de Deus vai nos dizer, verso de número 10, que nós trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Agora, entenda, pastor, o que é trazer em nosso corpo o morrer de Jesus? Vamos citar Paulo de novo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Isso é trazer em nosso corpo o morrer de Jesus, porque Jesus, Ele nos ensina exatamente como nós devemos ser, agir e proceder. Portanto, desejamos e precisamos desejar mesmo ser como Ele. Precisamos olhar para Ele e dizer assim: agora eu entendo as palavras de Paulo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes esvaziou de si mesmo. Assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esvaziarmos de nós mesmos nós trazemos em nosso corpo o morrer de Jesus. Quando nós começamos a esvaziar de nós mesmos, ou seja, nós deixamos as nossas vaidades de lado, nós começamos a deixar o nosso ego de lado, nós começamos a deixar o nosso politicamente correto de lado, as nossas, sabe, a nossa razão, a nossa justiça própria, essa era a palavra que eu estava procurando, a nossa justiça própria de lado. Nós começamos então a carregar o morrer de Jesus nas nossas vidas. Por quê? Porque ao invés de nós nos preocuparmos em termos razão, nós vamos preocupar em glorificar a Deus por meio do silêncio. Eu podia até falar, mas eu acho que eu vou ganhar essa pessoa muito mais no silêncio do que se eu falar com ela. Só que para isso, irmão, o morrer de Jesus tem que estar impregnado em você, porque senão você não vai conseguir se esvaziar de si mesmo. Pastor, mas eu tenho razão. Sim, eu não estou invalidando a sua razão. Agora, a sua razão exposta glorificará a Deus? Ou só te trará a razão? O nosso estresse glorificará a Deus? Ou só vai fazer a gente ficar com cabeça cheia, quente, falar um monte de asneira? Irmão, precisa estar muito esvaziado de si mesmo
para ver alguém que te entregou por 30 moedas de prata chegando junto com os caras e você falar assim: o que fazes aqui, amigo? Hã? Imagina aquela pessoa que te caluniou, imagina aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que te passou para trás, e de repente ela chega na sua frente, e se você não estiver esvaziado de si mesmo, carregando no seu corpo o morrer de Jesus, você não vai conseguir ser servo dessa pessoa. Sabe quando eu vejo que alguém de fato está com o caráter de Jesus? Quando Judas se assenta na mesa e a gente não se levanta e sai dela, a gente serve. Me feriu, não tem problema. É água que você quer, toma água. É pão que você quer, toma pão. O que você precisa? Eu estou aqui para te servir. Pastor, isso é loucura demais. Isso é carregar a morte do Senhor no nosso corpo mortal. Por que, pastor? Porque aí também a vida dele se manifestará através do nosso corpo, irmão. Saulo, por que você me persegue? Eu gosto muito do encontro do apóstolo Paulo, né? Saulo, Paulo, é tudo a mesma coisa, viu, irmão? Deus não mudou o nome dele não, né? Mas Paulo está lá, então, perseguindo os cristãos, e olha como que o Senhor, ele se manifesta em defesa daqueles que são seus. Ele não diz: ei, você, Paulo, você está perseguindo a minha igreja. Ele fala assim: você está me perseguindo, cara, o teu papo é comigo. Então, irmão, está te perseguindo, fique tranquilo, o papo deles não é com você, é com quem te defende. Amém, irmão? É com aquele que está sentado sobre o trono, irmão. Alguma hora ele vai bradar e falar assim: por que você está me perseguindo? Mas, Senhor, eu estou te perseguindo sim, porque quando você persegue a minha igreja, você está me perseguindo. Mas sabe como que a vida de Deus se manifesta? Por isso que a gente tem que estar longe da nossa justiça própria, porque a nossa justiça própria é assim: quando Deus pegar ele na esquina, pastor, ele vai ver. Porque não está vindo por amor, vai vir pela dor. Irmão, calado, você é um poeta. De verdade. Porque Deus, ele olha para Saulo perseguindo a igreja e fala: você está me perseguindo? Tudo bem, vou fazer de você o que mais vai sofrer por amor a mim na evangelização do mundo. É assim que a graça de Deus se manifesta. Você não estava perseguindo? Tu será o mais perseguido. Você não estava afrontando aqueles que invocavam o meu nome? Você vai invocar o meu nome mais do que todos eles. Pelo menos é o que a gente tem registro. E você será o mais afrontado a partir de agora. Por quê? Você estava em trevas, perseguido. Agora eu te trouxe para a luz, você será perseguido. Então, irmãos, quando a gente encontra ou se depara com alguém que às vezes nos perseguiu, nos caluniou, nos pressionou, né, tentou bagunçar a nossa vida, e nós estamos vazios de nós mesmos, carregando em nós o morrer de Cristo para que a vida dele se manifeste. Nós queremos que Jesus pegue ele sim, mas não para jogar uma enfermidade na vida dele para que ele se arrependa. Não, nós queremos que o Senhor pegue ele e o converta de todo o coração. Sabe, irmão, porque talvez o maior, e aí pode ficar estranho, mas eu vou falar assim mesmo, né? Talvez a maior vingança que nós podemos ter na vida de outro alguém é ver aquele que falava tão mal de você vir na igreja, agora ele não falta um culto, né? Tem coisa melhor? Ontem em Formiga eu topei com um jovem, ele ficou sabendo que eu estava lá, ele foi lá no velório para conversar comigo, e ele era super engraçado, porque ele olhava para os meninos, inclusive para o meu primo, e toda vez que os meninos estavam descendo para ir na igreja, ele falava assim: vocês lá, vai lá, hein, seus bandos de trouxa, tudo dá dinheiro para o pastor, vocês é bobo demais, esse negócio de igreja aí, ó, tá com nada, enganação pura, fizeram uma lavagem cerebral em vocês, irmão. Hoje ele está desesperado pela glória de Deus. O cara não falta um culto, tudo que tem ele tá, tudo que tem ele vai. E aí ele, né, conversando comigo, hoje eu discipulo ele, né, virtualmente, mas aí ele conversa comigo e fala assim: pai, mas como que eu posso permanecer queimando por Jesus? Eu preciso ir mais profundo. Eu falei: você está mais profundo que aqueles que você zoava, né? Olha que interessante, irmão, não existe nada melhor do que quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e não aplicamos a nossa justiça própria, mas deixamos que Deus aplique a justiça dele. Só que talvez a justiça de Deus vai te ofender, porque você achava que o Senhor vai pesar a mão. Muitas vezes a justiça de Deus não pesa a mão, mas estende. Fala assim: tudo bem, eu sei que você pressionava, eu sei que você perseguia,
Mas é porque você estava em trevas. A minha justiça vai operar. Em vez de eu descer a mão sobre você, eu vou estender. Vem para cá que aqui é melhor. E a pessoa se torna outra, né? E como que nós reagiremos a isso? Isso é incrível. Sabe, irmão? E essa é a mensagem da cruz. Lá em Lucas capítulo número 9, verso de números 23 a 25, Jesus dizia a todos o seguinte: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, este vai salvá-la. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O evangelho é sobre isso. Tome cada um a sua cruz e me segue. Não é muito difícil de nós entendermos, mas pastor, e as tribulações e as perseguições? Está tudo bem, irmão. Porque tudo é condicional e o evangelho são boas novas. Amém, irmão? E por o evangelho ser boas novas, nós entendemos que se somos pressionados, não seremos desanimados. Se ficamos perplexos, não vamos ficar desesperados. Se nós formos perseguidos, nós não seremos abandonados, irmão. Nós podemos ficar às vezes até abatidos, mas nós nunca seremos destruídos. Então basta todo dia nós pegarmos a nossa cruz e seguir a Jesus. E é interessante que ele fala: aquele que quiser vir após mim, não pegue tua cruz e tente andar na frente de Jesus. Vai dar errado. Não, pegue a sua cruz e o siga. Vá após ele, deixa ele ir na frente, guiando os seus passos, guiando os seus caminhos e te ajudando muitas das vezes a suportar o peso da sua cruz. Pastor, até parece que carregar a nossa cruz é algo, né, desgostoso. Irmão, eu estaria mentindo dizer para você que é fácil. Eu estaria mentindo para você e dizer que, como muitas vezes o Senhor já fez comigo, de eu questionar a Ele e falar: Senhor, por que eu estou passando esse problema? E Ele dizer assim: porque na próxima semana alguém vai te procurar com o mesmo problema e eu vou fazer algo na sua vida para servir de testemunho. Eu falo: então você está me dizendo que eu estou sofrendo por causa dos outros? Ele falou assim: ninguém mandou você se entregar, filho. Está achando ruim? Você ainda tem escapatória, pode vazar. E eu: de jeito nenhum, Senhor. Aquele que lança a mão no arado e voa para trás já não é digno mais, né? Me faça obediente. E sabe, irmão, tem vezes que quando a gente se entrega de verdade, é isso que vai acontecer. Nós vamos passar por coisas para que sirva de testemunho ao outrem. O problema nem é nós. O problema é quem está chegando e precisa de uma solução. E aí Deus quer te usar como testemunho vivo. E aí você está passando um monte de coisa, você nem sabe porquê. E Deus está falando assim: fica tranquilo que tu será meu testemunho vivo. Pode ficar em paz. E aí é onde nós precisamos muitas vezes de ajuda para carregar a nossa cruz e continuar seguindo a Jesus. Senão a gente desanima. Verdade é essa. A gente desanima. Por que, pastor? Porque eu sei, irmão, às vezes você faz tudo certo e quem faz tudo errado parece que está melhor do que você. Mas fique tranquilo, como o Senhor respondeu ao salmista Davi, nós precisamos entender: pare de olhar os ímpios, porque você não sabe o fim deles. Às vezes eles só são felizes por fora. Porque, pastor, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria está em Cristo. E às vezes a gente fica se comparando: mas aquele tem mais. Irmão, menos com Deus é mais. Fica tranquilo. Ele pode até ter mais, mas às vezes o menos com Deus é mais. Porque às vezes ele tem mais, mas não tem paz. Às vezes ele tem mais, mas está perdendo a família. Às vezes ele tem mais, mas está com problema de saúde que o dinheiro que ele conquistou não compra. E nós, pastor, às vezes nós temos de menos, mas o Senhor continua nos sustentando com a destra dele. Às vezes nós temos de menos, mas o Senhor continua sendo a nossa fonte de refrigério e de alegria. Às vezes a gente tem menos, mas o Senhor continua sendo o nosso Jeová Rafá, aquele que nos sara. Você está entendendo, irmão? E aí, para a gente caminhar para o final, o apóstolo Paulo vai nos dizer assim: por isso
nós não desanimamos, embora exteriormente nós estejamos a nos desgastar, contudo, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Pois, eu gosto desse pois, nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós um peso de glória eterna. Por isso, nós não desanimamos. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E aqui eu quero, de alguma forma, irmão, te encorajar. Quero te animar nessa noite. Porque, embora somos uma igreja, uma família, eu sei que tem coisas que a gente não sabe que você passa. E talvez a gente nunca vai saber. E está tudo bem. Eu sou da opinião seguinte: quando alguém quer ajuda, ela fala, né? E aí não tem como. O pastor estava mal, você não me visitou. Eu falei, nem sabia, né? Aí fica meio difícil a gente saber algumas coisas, mas não tem problema. Porque talvez você entrou aqui desanimado, irmão. Às vezes você entrou aqui com um problema no casamento, né? Às vezes você está sorrindo para os outros aqui fora, mas por dentro você está chorando. Fique tranquilo. Isso é uma leve e momentânea tribulação. Não desanime. Continue crendo na palavra que o Senhor te deu, porque isso está produzindo para você um peso de glória eterno. Você só precisa colocar os seus olhos naquilo que você ainda não está conseguindo ver. Porque às vezes aquilo que você está conseguindo ver, irmão, é transitório, é passageiro, mas aquilo que nós não vemos é eterno. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 1, ora, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas aquilo que se espera. Todos esses homens, né, que ele vai citar, eles viveram pela fé, não receberam as promessas que estavam propostas para eles, mas todos eles creram, porque eles andavam como peregrinos nessa terra, não esperando por uma pátria terrena, mas pela pátria celestial, do qual todos aqueles homens de Hebreus capítulo número 11 adentraram nela. Passou porque Deus prometeria e não daria. Quem disse que ele não deu? Eu sou testemunha de que a promessa que ele fez para Abraão se cumpriu. Eu sou testemunha, irmão, de que a promessa ou a terra que Moisés viu e não entrou nela, o povo que ele prometeu a conquistou. Nós estamos hoje aqui como testemunhas de que se Deus falou, ele cumpre. E se Deus cumpre tudo o que ele fala, você acha mesmo que ele falharia com você, irmão? Só na sua vez. Você é o patinho feio do evangelho, irmão? É claro que não. Pastor, mas e se os meus olhos não verem? Alguém verá e testemunhará quão grande é o meu Deus. Realmente o Senhor falou lá atrás e está cumprindo agora. Queria que o pastor Felipe tivesse aqui para ver, mas não tem problema, porque nós estamos contemplando o que o Senhor prometeu se cumprindo. Amém, irmão? Nós precisamos urgentemente parar de olhar para aquilo que a gente está vendo, porque às vezes tudo que a gente vai ver são as tribulações, as perseguições e as coisas. Não. Isso é tudo uma leve e momentânea tribulação. Lembre-se, leve e momentânea. Vai passar. Pastor, quando? Quando tiver que passar. Ou a gente confia que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas, ou a gente rasga a Bíblia e para de ser crente. Vai passar, irmão. Pode demorar 1 mês, 1 ano, 5, 10. Vai passar. Pastor, e como que você pode chamar as dificuldades que eu estou tendo de leve se você nem sabe o que eu estou passando? É por causa da comparação. Eu não digo que o que você está passando é coisa à toa, não. Muito pelo contrário, eu sei que quando a gente está passando por uma coisa, aquilo ali para a gente pode parecer o fim do mundo. Mas quando a gente compara, irmão, com o peso de glória eterna, quando a gente compara com o benefício de passar por essa tribulação e dizer, meu Deus, vai chegar o dia
que a trombeta vai soar. Vai chegar o dia em que meu corpo será transformado em um corpo glorificado. Vai chegar o dia que eu vou ouvir: vinde bendito meu Pai para o gozo eterno. Ali não haverá tristeza, ali não haverá morte, ali não haverá dor. Deixa eu te dizer uma coisa: vale a pena. Vale a pena passar por essa tribulação. Vale a pena não reclamar por que eu estou sofrendo, por que tudo isso está me acontecendo. Porque eu não estou me atentando para aquilo que eu estou vendo, eu estou me atentando para aquilo que eu não posso ver, mas tenho certeza que existe. Por quê, pastor? Porque foi Ele que falou. A minha confiança não está em mim. Eu sou apenas um vaso de barro que carrego tesouros eternos, irmão. Minha confiança, irmão, não está em A ou B, minha confiança está nele. Leve momentânea tribulação, irmão. Lembre-se disso: todos estes que viveram pela fé morreram sem receber o que tinha sido prometido. Alguns as viram de longe, mas sabe, todos eles eram como estrangeiros e peregrinos nessa terra. É isso que a gente, como crente, tem que pôr na cabeça, irmão. A gente está de passagem. Nossa casa não é aqui. Eu não moro numa casa de 3 cômodos, irmão. Essa não é minha casa. Minha casa é uma mansão celestial, irmão. Você não está entendendo, irmão. É coisa de outro mundo, eu não consigo imaginar. Você acha que a minha cidade é uma cidade, irmão, que tem rua de concreto, irmão? A minha verdadeira cidade, ela tem ruas como de ouro, irmão. A beleza daquele lugar excede a beleza de qualquer lugar desse planeta. Tudo que nós estamos vivendo aqui, irmão, não se compara com a glória do que há de vir. E às vezes a gente fica assim: Senhor, eu não aguento mais. Irmão, deixa eu ser boca de Deus para você aqui nessa noite. Aguenta mais um pouquinho. É momentâneo, irmão, vai passar. O nome do Senhor será glorificado na sua vida. Você vai servir de testemunho. Você vai ser cura para alguém, irmão. Sabe, você vai ajudar a tirar alguém do fundo do poço que talvez amanhã vai estar passando pela mesma situação que você passou. Aguenta mais um pouco, irmão. Carrega essa cruz. Segue Jesus, toma a sua cruz, segue Ele. Para de ficar preocupado com essas coisas. Isso é o nosso tesouro. As palavras do nosso Senhor. Isso é o nosso tesouro, as promessas do nosso Senhor. Tire os olhos daquilo que você pode ver, irmão. De verdade. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, cara, sendo perseguido, e talvez se ele fosse olhar, ele ia dizer: isso aqui é uma perseguição. Mas eu acho, porque não está escrito, mas pelo que ele escreveu aqui me dá liberdade de pensar isso. Mas eu acho que quando ele começava a ser perseguido, ele olhava e falava assim: Deus está fazendo o seu nome ser conhecido. Começaram a me perseguir, linda hora para o evangelho se espalhar mais. Ele vai escrever para uma igreja, que eu novamente não lembro, o pastor Felipe está ruim de referência hoje, né? Mas ele vai escrever para uma igreja dizendo assim: eu estou preso. Alguns estão pregando o evangelho para me encrencar mais. Tem gente pregando só para que a minha pena aqui na cadeia aumente. Outros foram encorajados por meio da minha prisão a proclamar o Senhor. Paulo, e como que você está com isso? Seja para o meu bem ou para o meu mal, o evangelho está sendo pregado. A visão do cara: Paulo, você não está achando ruim de quem está pregando só para que você seja ainda mais condenado aí na prisão? Não, estão sendo boca de Deus. A intenção deles é me fazer mal, mas eles não sabem que o meu objetivo é esse mesmo, que o evangelho do Senhor Jesus Cristo chegue aos 4 cantos dessa terra, seja por bem, seja por mal, o evangelho será pregado. Entende, irmão? Então na sua vida, seja por bem ou seja por mal, o nome do Senhor será glorificado, irmão. Em nome de Jesus vai ser glorificado. Mas nós precisamos cumprir, para a gente finalizar agora de verdade, Hebreus capítulo número 12. Portanto, nós, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Versículo número 2, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Entende? Meus olhos estão para os montes, irmão. Está para cima.
no autor e consumador da nossa fé, e aí a gente pode, descansar, porque, Senhor, eu não entendo, eu não preciso entender, eu estou olhando para o peso de glória eterna, eu estou olhando para o Senhor. Eu não vou olhar nem para a direita nem para a esquerda, eu vou continuar olhando para o Senhor, porque se eu olho para o Senhor, a tua destra me sustenta. Se eu olho para o Senhor me garante a vitória. Pastor, mas e se for derrota na terra? Será vitória no céu, irmão. Isso aqui é... Ixi. Te enganou quem diz que o nosso tempo de vida é curto, irmão. Nossa vida é eterna. Minha passagem nessa terra pode ser que seja muito curta, né? Mas minha vida não acaba aqui, irmão. Na verdade, o fim da vida aqui é o começo da vida que a gente sempre quis. Com Ele, irmão. Sem preocupação se vai ter pro aluguel ou se não vai ter. Vou morar na casa dele, irmão. O aluguel já está pago, né? Nunca mais vou me preocupar com essa asneira de aluguel. E a conta de água, lá existe rios de águas vivas, eu não vou me preocupar. Irmão, essa é a mensagem da cruz. Vasos de barro, carregando tesouros eternos. Irmão, não desista, você carrega um tesouro eterno. Olha para Jesus. Olha para aquilo que é eterno, irmão. Para de bobeira. Vai deixar o inimigo roubar sua alegria, sendo que a tua alegria vem do alto, irmão. Vai deixar o inimigo tentar roubar a paz que excede todo entendimento. Não, irmão. Não permita que o inimigo faça isso com você, irmão. Para de desfocar, para de olhar para onde não deve. Pastor, mas e as preocupações? Elas vão existir. Mas deixa eu te dizer, a preocupação veio, a ansiedade bateu, o desânimo. Devolve para Jesus. Devolve para Jesus. Sabe? Às vezes a gente precisa pagar de doido. Falar assim, Jesus, estou ansioso demais com esse problema. Vou colocar nos seus pés. E não vou me preocupar, faz o que o Senhor quiser. Se tiver que passar, vou passar rindo. Estou nem aí, porque aprove o Senhor fazer a tua vontade. Agora, se o Senhor quiser cuidar e tirar, eu também estou aceitando. Sabe? Mas joga no colo dele. Porque se a nossa vida pertence a Ele, se nós somos dele, o nosso problema não é só nosso, você me entende? Nós temos alguém com quem nós podemos contar, irmão, não se esqueça disso. Sabe, sei lá, parece que eu estou num loop, né? Falando a mesma coisa toda a vida. Mas deve estar servindo para alguém. Não, para agora. Não desiste não, irmão. Vai mais um pouquinho. Te prometo que vai valer a pena. Pastor, você é doido fazer uma promessa dessa? Não sou eu que prometi. Eu só estou repassando uma promessa que o meu Senhor fez para todos nós. Aquele que perseverar até o fim, ele vai ser salvo. Aquele que perseverar até o fim, ele receberá a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim, ele receberá um nome escrito numa pedra branca e o seu novo nome, que só ele tem conhecimento. Aquele que perseverar até o fim, eu darei a ele de comer da árvore da vida. Aquele que, perseverar até o fim, eu darei para ele o privilégio de se assentar no meu trono comigo. Persevera até o fim, irmão. Começa a tentar ver com essa ótica. É uma leve e momentânea tribulação. Vai passar. Pastor, e quando for grande demais, lembre que nada é maior do que o peso de glória eterno que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Amém, irmão? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Toma a sua cruz. Carrega ela mais um pouco. Vai valer a pena. Vai. Vai valer a pena, irmão. Tanto que a gente chorou. Tanto que a gente escabelou. Quando a gente falava, não passo desse ano. Ó nós aí. Porque ele não falha, irmão.
Promessa dele. Insiste um pouco mais, sabe? Só mais um pouco. E amanhã mais um pouco. E depois de amanhã mais um pouquinho. Vai de pouquinho em pouquinho. Carregando sua cruz, se atentando para aquilo que você não vê. Eu não vejo o meu Senhor. Queria. Só que disseram que para eu ver ele eu tenho que morrer, né? E eu acho que algumas pessoas precisam de mim aqui por um pouco mais de tempo. Esse dia, estava com o coração apertado, mandei um áudio para o pastor Rafael. E ele me entendeu super errado, né? Ele achou que eu estava desistindo da vida. Eu falei, não, irmão, você entendeu errado. Ele ficou tão desesperado que ele me mandou um áudio falando assim, pastor do céu, pelo amor de Deus, eu preciso torcer aqui para me abençoar. Eu sei que você está igual o Paulo, querendo partir para a crise, mas vai não, pastor. Eu preciso torcer aqui. Eu falei, não, filho, você entendeu errado. Só falei que eu estava cansado. Pastor, e por que a gente cansa? Porque às vezes parece que a nossa mensagem, sabe, entra aqui, sai aqui, ninguém quer nada com nada. Só que, sabe, irmão, de verdade, vou falar um negócio para vocês, eu parei de me atentar para aquilo que eu estou vendo. Às vezes eu olho e falo assim, pô, ninguém quer nada com nada, a gente prega, parece que ninguém está mudando. Estou nem aí, mas não, irmão. Parei de me atentar para aquilo que parece que está acontecendo. E comecei a me atentar para aquilo que verdadeiramente está acontecendo. O Senhor está fazendo algo novo. O Senhor está tocando pessoas, irmão. O Senhor está convertendo o coração de filhos aos pais e pais aos filhos. O Senhor está fazendo. Pastor, onde você está vendo isso? Nas regiões celestiais. E sempre acontece lá para descer para cá. Então essa é a minha expectativa. O Senhor está fazendo. Amém? Persiste um pouco mais.